vamos falar propriamente das estradas normais. Não vamos falar propriamente da velocidade dos carros normais. Mas vamos falar de velocidade. Vamos falar de Fórmula 1 no seu Lupa Desportiva. Você sabia que alguns carros são mais potentes em relação aos outros de forma técnica e propositada? Você sabia que alguns pilotos têm melhor desempenho numa pista em função de outra, em função do motor e também do tipo de pneu? Você sabia que nem todos os pneus são importantes em todas as pistas? Isto e muito mais aqui no seu Lupa Desportiva. E no tema de hoje trouxemos aqui um especialista que vai abordar de A a Z assuntos ligados à Fórmula 1. O engenheiro Carlos Sebastião, o homem de 7 ofícios, ou melhor, de 1000 ofícios, vai nos pôr por dentro sobre o A a Z da Fórmula 1. Olá, muito boa noite a todos os apaixonados pelo mundo fascinante do desporto sobre 4 rodas. Hoje nós vamos falar de Fórmula 1. Você sabia que os carros da Fórmula 1 são equipados com um motor V6 turbo de 1.6 litros híbrido? É verdade, parece muita coisa. De facto, são motores pequeninos. Se nós virmos que um carro de 1.6 litros é um carro comum, um turismo comum. Só para termos uma ideia, estes motores que nós conhecemos com os V8 chegam a ser o triplo, chegam a ter o triplo em termos de cilindrada relativamente a um carro de Fórmula 1. Mas onde é que o carro de Fórmula 1 vai buscar tanta potência para ter esta velocidade toda? É simples. O que é que acontece? Simples, entre aspas. Na verdade, para além do motor convencional que trabalha com combustíveis fósseis, ou seja, a gasolina neste caso, também tem 2 unidades de potência, tem 2 motores que geram energia elétrica. Então, por isso é que ele é um motor híbrido, que tem uma parte cujo funcionamento depende do motor a combustão elétrica e outra parte da energia fornecida por 2 geradores elétricos, sem naturalmente descurar do turbo, que é um sistema que os carros usam, que recupera parte dos gases para girar um compressor que enriquece a mistura de ar e combustível. O que acontece com as outras 2 unidades de potência, que são motores elétricos, são geradores elétricos? Um dos geradores aproveita o calor gerado pelo processo de frenagem. Quando o carro de Fórmula 1 trava, aquela temperatura gerada pelos discos, geralmente eles chegam aí aos 1000 graus centígrados, aquele calor todo é aproveitado para ser produzida para a produção de energia elétrica. Há uma outra unidade geradora que é um gerador cinético. Se nós repararmos, sempre que um carro trava, a tendência de fazermos um movimento para frente é um movimento gerado pela energia cinética. Então, este movimento automaticamente aciona um gerador e estas unidades produzem energia elétrica que vai complementar a energia gerada pelo próprio motor a combustão. Este processo permite que estes carros de Fórmula 1 cheguem a gerar potências na ordem de 1000 cavalos. E quanto ao jogo de pneus, regra geral, os carros de Fórmula 1 usam 3 jogos de pneus. Tem os pneus lisos, os pneus médios e os pneus duros. Os pneus lisos ou os pneus macios são pneus que são usados para corridas normais. Geralmente são usados para a classificação, porque permitem com que o carro atinja maiores velocidades. No entanto, eles têm um problema, sofrem uma degradação mais rápida. Temos os pneus intermédios, que geralmente a escolha dos pneus intermédios, do jogo de pneus no geral, tem a ver com a estratégia que a equipa vai adotar, com algumas sugestões que são dadas pelo próprio piloto, com o traçado da pista ou a qualidade da própria pista, porque existem pistas que são mais sinuosas em relação às outras. Já os pneus duros usam-se em condições atmosféricas, digamos, adversas. No caso de chuvas, pistas molhadas, porque eles permitem que se enxugue a água e que o carro possa andar com a maior segurança possível. Naturalmente que o carro torna-se mais lento usando os pneus intermédios ou os pneus duros, mas como dissemos, tudo vai depender, é uma estratégia que deve ser meticulosamente calculada. Há uma outra questão que nos foi colocada,
como é possível que existam pilotos que tenham um maior número de vitórias em determinado tipo de pistas. É o seguinte, muitos fatores podem concorrer para isso, mas um dos principais fatores é o estilo de condução do piloto. Nós temos um exemplo, que já é passado, mas é um bom exemplo, de um dos maiores recordistas da pista de Mônaco. Sabe que a pista o circuito de Mônaco é dos circuitos mais míticos, não é? Da Fórmula 1. Nesses 75 anos de Fórmula 1, este circuito nunca saiu de circulação. É um circuito muito desafiador, porque ele tem um problema. A pista é muito pequena, tem poucos pontos para ultrapassagens e também exige muito do piloto, porque tem muitas curvas. Digamos, é um traçado muito sinuoso. Daí que o estilo de condução conta muito para que o piloto tenha muitas vitórias. É um dos aspectos que conta muito. Naturalmente vai entrar a questão do carro, mas pode acontecer, e aconteceu várias vezes, dois pilotos que tinham o mesmo carro, praticamente o mesmo carro, mas que sempre que fossem a correr para pistas como essa, Mônaco e outras, havia uma grande diferença. Porquê? Porque cada piloto adapta-se melhor a um determinado tipo de pista. Portanto, esta é uma das grandes curiosidades, e estas e outras que nós poderemos então matar nas próximas edições. Até a próxima e tenham um bom fim de semana de Fórmula 1. Obrigado. Você ficou aqui a saber de coisas importantes sobre a Fórmula 1, coisas que eu também não sabia. Então, já sabe, partilha, dê um like, comente e acompanhe a nossa página Lupa Desportiva. Estaremos juntos para mais um tema curioso e mais um assunto para o teu conhecimento.